Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde, queridos irmãos em humanidade. Estamos retornando com o projeto TQNFE, que por extenso quer dizer textos que nos fazem refletir. Desta feita, nosso estudo será o constante do inciso 7 da obsessão e da possessão, dentro do livro Obras Póstumas. E esse inciso e o nosso estudo de hoje está entre as páginas 63 a 69, quando Allan Kardec inicia no item 56 falando da obsessão, a saber, abre-se aspas, obsessão é o domínio que os maus espíritos exercem sobre algumas pessoas, no intuito de submetê-las à sua vontade, pelo simples prazer de fazer o mal. Quando um espírito bom ou mau quer influir sobre um indivíduo, envolve-o, por assim dizer, com o seu perispírito, como se fosse um manto. Os fluidos se interpenetram, os pensamentos e as vontades dos dois confundem-se, e o espírito pode então servir-se daquele corpo encarnado como se fora o próprio corpo. Pode fazê-lo agir como lhe entender, falando, escrevendo, desenhando, tal como um médium recebe comunicações de um espírito. Se o espírito é bom, sua ação é suave e benéfica e não produz senão coisas boas. Se é mau, obriga a fazer coisas ruins. Só o perverso, o maligno constrange, como se empregasse um laço que paralisa a vontade, o próprio juízo, sufocando-o no seu fluido, como se abafa fogo numa camada de água. Faz o obsediado pensar, falar, agir por ele, obriga-o a atos extravagantes e ridículos. Numa palavra, magnetiza-o, leva-o a um estado moral de catalepsia e o indivíduo se torna instrumento cego da vontade alheia. Essa é a causa da obsessão, da fascinação e da subjugação, que se mostram em grau de intensidade muito diversa. É ao mais alto grau da subjugação que se chama vulgarmente possessão. É preciso saber que neste estado o indivíduo muitas vezes tem consciência de que é ridículo o que faz, mas é constrangido, ou seja, é levado a fazê-lo como se alguém mais forte do que ele o obrigasse a mover os braços, as pernas, os órgãos vocais, etc. Agora, Kardec irá nos falar no item 57, continuando. Pois que o espírito sempre existiram, sempre têm representado eles também o mesmo papel, porque este papel é da natureza. E a prova está no grande número de obsessões e de possessões, antes de se saber, como hoje, de espíritos e de médiuns. Isso aí, Kardec está se referindo que antes do conhecimento, principalmente a partir de 1800,
1848 começaram as primeiras manifestações de batidas lá naquele caso famoso das irmãs Fox. Por aquele ano que começaram realmente a ouvir as manifestações dos espíritos. E aí, vindo de lá para cá, até se saber que eram espíritos, muitas pessoas sofreram, muitas. Kardec irá nos explicar que a ação dos espíritos, bons ou maus, é espontânea. A dos maus produz perturbações na economia moral e mesmo física, que por ignorância da verdadeira causa se atribuam falsa origem. Os maus espíritos são inimigos invisíveis, tanto mais perigosos quanto não se suspeita da sua ação. O Espiritismo, revelando-lhe a existência, descobre uma causa nova de determinados males humanos, qual, uma vez conhecida, induzirá o homem a abandonar os meios até agora empregados e a recorrer a outros que possam ser mais eficazes. Quem descobriu esta causa? A mediunidade. Foi por ela que inimigos ocultos traçaram a sua presença. Ela fez com eles o que fez o microscópio com os infinitamente pequenos. Revelou um novo mundo. O Espiritismo não atrai os maus espíritos. Descobriu-os e nos forneceu os meios de lhe combatermos a ação. Por conseguinte, de os afastar. Não nos trouxe o mal, visto que como este existia desde toda a eternidade, trouxe-nos, sim, o remédio ao mal, apontando-nos a causa deles. Uma vez conhecida a ação do mundo invisível, ter-se-á a chave de uma multidão de fenômenos antes incompreendidos. E a ciência, enriquecida com esta nova lei, descortinará novos horizontes, quando não mais professar o materialismo, opondo-lhe uma barreira intransponível. Agora, queridos irmãos, vou transcrever uma nota de rodapé do J. Herculano Pires. Escreveu ele: a barreira do materialismo começou a cair por si mesma, no momento em que a física conseguiu penetrar na matéria. A descoberta do átomo e de sua divisibilidade abriu para a ciência a possibilidade de avançar além da matéria. Einstein chegou a declarar: o materialismo morreu por falta de matéria. Arthur Compton declarou que, por trás da energia que se condensa na matéria, parece haver pensamento. De outro lado, a parapsicologia, como escreveu o professor Heine, devolveu à psicologia o seu objeto perdido, que é a alma. Assim, a barreira intransponível de um século atrás foi abaixo. Não há mais lugar para o materialismo no campo da cultura. A hora é do espiritismo. Retornando ao texto, Kardec irá nos dizer, lá no item 58, que há espíritos maus que obsediam a despeito dos bons que protegem. Pergunta-se: são aqueles mais poderosos que estes? E o próprio Kardec responde: não é o espírito que é fraco, mas o médium, que não é bem forte para repelir o manto com que o envolve, desprender-se
dos braços que o enlaçam e nos quais sempre cumpre dizê-lo, muitas vezes se compraz em ver-se comprimido. Nessa circunstância, compreende-se que o bom espírito não pode ter vantagens, porque tem preferência o mau espírito. Suponha-se, porém, que a vítima deseja livrar-se do invólucro fluídico que a envolve. Como a umidade penetra nos tecidos, nem sempre a sua vontade basta para a satisfação do desejo. Trata-se, no caso, de lutar com um adversário. Ora, quando dois homens lutam corpo a corpo, cabe naturalmente a vitória ao que tem maior força muscular. Com um espírito é preciso lutar, não corporalmente, mas espiritualmente. E nesse caso, é sempre ao mais forte que cabe a vitória, sendo que aqui a força está na autoridade sobre o espírito. E essa autoridade reflete-se na superioridade moral. A supremacia moral é como o sol, que desfaz as névoas pela força, a força dos raios. Esforça-te para seres bom, para tornar-se melhor. Se já o és, para purificar-se das imperfeições, para elevar-se, enfim, moralmente, o mais que for possível. Esse é o meio de adquirir o poder de impor-se aos espíritos inferiores, a fim de os afastar, porque de outro modo eles tombarão das vossas injunções. E aqui Kardec coloca um lembrete, que podemos verificar no Livro dos Médiuns, questões 252 e 279. Prosseguindo, Kardec irá nos ensinar que, entretanto, porque os espíritos protetores não os fazem se afastar, sem dúvida que podem fazê-los, e muitas vezes os fazem. Mas onde estaria o mérito da vitória? Se eles deixam debater-se quem tem tais ou quais merecimentos, é para que deem provas de perseverança e adquiram maior força no bem, o que lhes vale como uma espécie de ginástica moral. Muitos prefeririam, com certeza, uma receita mais fácil para afastar os maus espíritos. Algumas palavras, alguns sinais, por exemplo, o que seria mais cômodo do que corrigir os defeitos. Pega-nos bem, mas nós não conhecemos outro meio de vencer um inimigo, senão o de nos tornarmos mais fortes do que ele. Quando estamos doentes, prossegue Kardec, força é sujeitarmos-nos a tomar o remédio, por mais amargo que seja, mas, em compensação, que melhora e que força, quando tivermos a coragem de o tomar. Cumpre-nos, portanto, convencermos-nos de que podemos alcançar o afastamento dos maus espíritos, nem por palavras mentais, nem por fórmulas, nem por talismãs ou por quaisquer sinais materiais. Os maus espíritos zombam destes meios, que muitas vezes são os primeiros a indicar como infalíveis para melhor captarem a confiança daqueles que desejam entrar.
porque assim eles se lhes entregam confiantes e sem receio. Antes de procurarmos dominar os maus espíritos, é preciso dominarmos a nós mesmos. De todos os meios de se conseguir a força para alcançar tal desiderato, o mais eficaz é a vontade, auxiliada pela prece, nascida do coração, e não aquela que consiste em palavras, em que a boca toma parte mais do que o pensamento. É preciso o anjo da guarda e os bons espíritos para que prestem auxílio na luta da desobsessão. Mas não é bastante pedir-lhes que afastem os maus espíritos. É principalmente necessário que não tiremos do pensamento a máxima, ensinada pelo Mestre Nazareno. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Cumpre-nos, sobretudo, prossegue Kardec, pedirmos a necessária força para vencer as más inclinações, muito piores do que os maus espíritos, pois que são elas, as más inclinações, que os atraem, como a carniça atrai os abutres. Orar também pelo espírito obsessor é pagar-lhe o mal com o bem e mostrar-se melhor do que ele, revelando-se sua superioridade. Com perseverança, acaba-se quase sempre por trazer o mau espírito a melhores sentimentos e por fazer do perseguidor um espírito agradecido. Em resumo, a súplica fervente e a seriedade dos esforços para melhorar-se são os únicos meios de afastar os maus espíritos que reconhecem por mestres os que praticam o bem. Olha a autoridade moral aí.